O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Emmanuel comenta na lição 120 do livro Fonte Viva: assim será. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil, entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem, mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos, contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade do viver, o teu domínio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Interessante que no dia de hoje, eu estava lendo ainda há pouco o livro No Mundo Maior, escrito por André Luiz, através de Chico Xavier também. E André Luiz relata lá no capítulo 17 que ele vai até uma região de sofrimento no plano espiritual, dessas regiões que a gente aqui, dentro da visão teológica, chama de inferno mesmo, porque a descrição que ele dá é de um local de muito sofrimento. E ele encontra alas de pessoas que foram autoridades, que foram pessoas ricas aqui na Terra, mas que não souberam utilizar bem da riqueza que tiveram. A gente sabe que o gênero de provas, a riqueza e a pobreza são gêneros de provas. E que para você chegar à perfeição um dia, o Pai, Deus, vai experimentar a gente de todas as maneiras. Então muitas das vezes a gente fica pensando assim, porque parece que as riquezas chegam para pessoas que não têm dignidade para poder tê-las, nem para mantê-las, mas é porque Deus quer que todos os filhos experimentem, passem, errem, aprendam com o erro e continuem sua jornada até conseguirem acertar. Foi Jesus que asseverou lá no Evangelho que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, já deixando para a gente que essa prova da riqueza é uma prova muito complicada. Tem muita gente que sonha em ter a riqueza a vida inteira e o dia que tem, a sua vida entra em desgraça muito rápido, porque ele vai descobrir credores ou melhor, comerciantes que querem ter interesse o tempo todo em cima do seu patrimônio, Receita Federal, vai encontrar um monte de bajuladores, a verdadeira amizade acaba desertando, saindo de perto da gente. E é uma coisa interessante que mesmo quando a pessoa também ela sabe administrar bem o dinheiro dela e conquista de maneira honesta, de maneira digna, ela também tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão convivendo com ela, que às vezes as pessoas não estão preparadas também para a facilidade que o patrimônio traz. Então muitas pessoas descobrem vícios e descobrem problemas graves que acabam tirando até a vida daquela pessoa, principalmente no campo moral, problemas como sensualidade, problemas como excesso de gula, problemas como a luxúria, né? Então muitos problemas que vão acontecendo decorrente da facilidade que a gente tem com a riqueza. Então o que acontece? A gente tem um momento no Livro dos Espíritos que é perguntado lá na lei de conservação, né? É errado a gente buscar o bem-estar? E fala não, desde que não seja conquistado em prejuízo dos outros e desde que também não venha enfraquecer nossas forças físicas e nossas forças morais. São 3 elementos para a gente poder analisar bem, né? O patrimônio que eu estou conquistando está sendo em prejuízo de alguém? Não é legítimo.
vai me fazer prestar contas com a lei de causa e efeito. Minha consciência não vai estar tranquila. Enquanto eu não reparar espiritualmente todo o mal que eu fiz, eu não vou estar tendo portas abertas no plano espiritual. E está me enfraquecendo fisicamente, e muitas das vezes enfraquece fisicamente, porque a pessoa começa a utilizar de alimentação toda equivocada, ou então a beber demais, a fumar demais, a usar algumas substâncias também que só vão estar entorpecendo cada vez o corpo e não deixando com que a alma eleve, que a alma, né, possa se preparar para voos maiores. Mas vem falar também enfraquecer moralmente. São muitas pessoas que, por conta do patrimônio que lutam e que conquistam, muitas das vezes, acabam perdendo completamente o lado moral. Então ele vem falar aqui pra gente, né? Olha só, multiplicará em torno dos teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil, mas se não adquirir o conhecimento superior para o roteiro da manhã, a mocidade vai ser véspera ruidosa. Ele fala, guardarás inúmeros títulos de posse, né? Mas se não fores o senhor da tua própria alma, se estiver à mercê das nossas paixões, dos nossos vícios, não tiver controle sobre a gente mesmo, já era. Cobrirá com medalhas honoríficas, e vem falar um monte de coisa que pode acontecer com a gente. E é interessante, né, que eu convido a todos, quando eu vou fazer estudo sobre esse tema, eu tenho um texto que é maravilhoso e que eu gosto de usar sempre. Aliás, são dois textos do mesmo livro. Procure aí no Google um livro chamado Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, mas o espírito é outro, é Neio Lúcio o nome do espírito. Então ele vai ter duas lições nesse livro, que uma é de um revolucionário que está querendo depor um rei. E aí ele, com toda razão, ele tem razão nos pedidos dele, mas aí o espírito fala para ele, eu vou fazer o seguinte, você fica durante um tempo do lado desse rei e vê como é que é o dia a dia dele. E aí ele começa a ver aqueles bajuladores que ficam em torno do rei, a pessoa que está investida na autoridade, ele não tem momentos com a família direito, ele não tem momento de sono direito, ele nunca consegue agradar todo mundo, ele tem que participar de um montão de banquetes que só vai tirando e esgotando suas forças físicas, ele também fica sendo vigiado o tempo todo e qualquer coisa que ele faça de equivocado, principalmente nos dias como hoje, ele está sendo filmado e as imagens estão indo aí para as redes sociais, de maneira que chega um momento que ele fala assim, meu Deus, a pessoa na figura da autoridade ela precisa de muita ajuda. Aliás, a gente percebe aí claramente esses vídeos que as pessoas fazem dos presidentes, governadores, quando entraram e quando saem, como é que eles saem muito mais envelhecidos, né, do que quando entraram por conta de todo o estresse que eles vivem. Essa é uma das lições. E a outra lição é o rico vigilante. Essa eu me lembro que o título da lição é esse mesmo, rico vigilante. E falando de uma pessoa que conquistou o patrimônio, né, com honestidade, com o suor do trabalho dele, mas aí a esposa ficou toda viciada em roupa de grife, em viagens e gastos que são dispensáveis. Os filhos, enquanto ele já estava vivo, já estavam disputando, brigando pelo patrimônio, também entrando numa situação muito complicada. E vem mostrando também, né, que as amizades verdadeiras somem, que as pessoas ficam esperando o tempo todo grandes ações dessas pessoas, as pessoas não têm tranquilidade, e que depois chega um ponto que ele mesmo ué, mas o que eu fiz de errado? Aí é explicado para ele, ó, o patrimônio aqui na Terra é igual a água parada, se você deixar a água parada ela estraga, ela dá bicho. A gente tem que fazer o patrimônio também circular e circular fazendo bem. Então a gente está usando o nosso patrimônio, mas está ao mesmo tempo usando para ajudar em cestas básicas, para ajudar em obras sociais, para ajudar em algum projeto que esteja fazendo a diferença na vida daquelas pessoas que precisam. A gente está usando o nosso patrimônio da maneira correta, mas principalmente também, vejam bem, ele fala aqui também, né? A prova da riqueza ela é excelente para a gente poder buscar a nossa educação. Então, se você está vivendo essa prova da facilidade financeira, ao invés de gastar com coisas inúteis, vamos procurar tudo aquilo que a gente sabe que indo embora daqui a gente vai levar com a gente. Então faça o máximo de cursos que vocês puderem, faz doutorado, faz pós-graduação, faz tudo que vocês puderem, né? Quantos cursos puderem, porque aquilo que a gente faz de verdade a gente traz para o nosso patrimônio e daqui a pouco começa a aprender a colocar à disposição das pessoas também. Por isso que ele fala aqui, né? O que adianta ter o patrimônio, mas não ter o conhecimento superior? Vai ser esse conhecimento que vai fazer com que a gente faça a diferença no meio coletivo e daí
a gente sinta bem, sinta essa felicidade e tome o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe.